Sermão do Monte, capítulo 40, parte 3. Não andeis ansiosos. Nosso Senhor jamais condenou os agricultores por ararem o terreno, desterroarem a terra, semearem e colherem a colheita, e finalmente juntarem em celeiros a safra do ano. Jesus jamais condenou tal atividade, pois foi ordem de Deus que o homem vivesse dessa maneira, isto é, através do suor do seu rosto. Desta maneira, esses argumentos expressos na forma de ilustrações incluem também o caso dos lírios do campo, como eles extraem o seu sustento da terra onde estão plantados, especialmente se os considerarmos à luz do ensino bíblico em outros trechos, o que deveria ser poupado muitos homens dessas ridículas e distorcidas interpretações. O apóstolo Paulo o exprime muito explicitamente em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, onde ele assevera que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Capítulo 3, versículo 10. Sempre houve pessoas mal orientadas e até certo ponto fanatizadas, que têm dito: o Senhor haverá de retornar a qualquer momento. Portanto, não devemos trabalhar. Antes, devemos passar todo o nosso tempo esperando pela sua volta. E assim tem cessado de trabalhar e tem imaginado ser indivíduos excepcionalmente espirituais. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Existem determinados princípios fundamentais que nos governam a vida diária e este é um deles. Encontramos uma exposição desse mandamento naquela grandiosa afirmação do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 6, versículos 6 e 7, onde ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Como é evidente, uma vez mais, não há aqui qualquer injunção tendente ao ócio. Mas, nessas palavras encontramos uma advertência acerca da ansiedade, acerca dessa nossa tendência para a preocupação, e que tão constantemente nos aflige a vida. Não pode haver dúvida alguma acerca do real perigo envolvido em toda essa questão. No momento em que paramos para considerar e para nos examinarmos a nós mesmos, descobrimos que não somente estamos desprotegidos diante desse perigo, mas também que, com frequência, já sucumbimos diante do mesmo. Para a humanidade, coisa alguma parece mais natural do que o indivíduo sentir-se ansioso, sentir-se sobrecarregado e preocupado. Trata-se de uma peculiar forma de tentação que, conforme alguns opinam, ataca principalmente as mulheres, especialmente aquelas responsáveis pelo trabalho doméstico. Entretanto, sob hipótese nenhuma, está limitada a elas essa espécie de preocupação. O perigo com que se defrontam os maridos ou os pais, bem como qualquer outra pessoa responsável por seres queridos ou outros indivíduos em um mundo como é o nosso, é o passar a vida inteira oprimido por essas coisas, sobrecarregado debaixo do peso delas. Essas coisas tendem por dominar-nos e controlar-nos, e passamos a vida inteira escravizados a elas. Era isso que o Senhor Jesus ressaltava
E tão preocupado estava ele com essa questão que chegou a repetir sua advertência por 3 vezes. Em primeiro lugar, pois, examinaremos o argumento do Senhor Jesus de maneira bem geral. Façamos uma paráfrase do que Cristo realmente disse. Não fiquem preocupados com as suas próprias vidas acerca daquilo que comerão ou beberão, e nem fiquem preocupados com o próprio corpo acerca do que vestirão. Novamente, Jesus começa aqui com uma declaração e injunção geral, conforme já fizera na sessão anterior. Ali, Jesus começara lançando um preceito básico e em seguida ofereceu-nos as razões que nos ajudam a observar essa lei. Ocorre precisamente a mesma coisa neste ponto. Há uma declaração geral. Não devemos viver ansiosos ou preocupados com o que comeremos ou com o que beberemos, e nem com o corpo acerca do que vestiremos. Como é óbvio, essas palavras são muito abrangentes. Jesus ventila as nossas vidas, a nossa existência diária, o fato de estarmos neste corpo em que vivemos. Aqui estamos, personalidades distintas, dotados desse dom de vida, e cada um de nós está vivendo a sua própria vida neste mundo por intermédio dos corpos. Isso posto, quando nosso Senhor considera a nossa vida e os nossos corpos, por assim dizer, estava considerando a nossa personalidade essencial, bem como a nossa vida diária no mundo. O Senhor descreve essa questão com grandes pinceladas. Faz uma declaração abrangente e inclui a totalidade do ser humano. O Senhor insiste que jamais deveríamos ficar ansiosos acerca de nossas vidas ou a respeito de nossos corpos. No tocante ao que vestiremos, a questão é muito ampla e é importantíssimo que percebamos esse fato, que se trata de uma injunção bastante completa. Não se aplica somente a determinados aspectos de nossas vidas, mas envolve a totalidade da vida, da saúde, das energias físicas, do sucesso e de tudo quanto nos estiver acontecendo. Aquilo que faz parte de nossa vida em qualquer forma ou sentido. No final do versículo, ele considera o corpo como um todo, aconselhando-nos a não ficarmos preocupados com as vestes ou com qualquer daquelas outras coisas que fazem parte integrante de nossa vida neste mundo. Tendo dado a sua ordem, ato contínuo, Jesus nos oferece uma razão geral para que a observemos. E então, conforme veremos, tendo feito isso, ele passa a subdividir a questão, oferecendo-nos razões específicas sob 2 títulos. Contudo, ele dá início à sua razão geral com as seguintes palavras: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso inclui a vida e o corpo. Em seguida, Cristo subdivide a sua razão e considera a nossa vida diária, oferecendo-nos o seu argumento a respeito. Então, ele considera o corpo e oferece-nos o seu argumento geral, o qual é muito notável e importante. Aqueles que apreciam a lógica diriam que esse argumento se baseia na dedução do maior para o menor. É como se o Senhor dissesse: esperem aí um minuto, considerem isto antes de se deixarem arrastar pela excessiva preocupação. A vida, porventura, não é mais do que a comida, mais do que o sustento diário? E o próprio corpo não é mais importante e valioso do que as vestes? O que quis dizer Nosso Senhor com isso? O argumento é extremamente profundo e poderoso. Mas quão
propensos nos mostramos por nos esquecermos desse fato.